E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Rafael, para a gente dar sequência ao nosso estudo aí da República Oligárquica, né? Hoje a gente vai ver aí a continuação, a gente vai ver o governo do Hermes da Fonseca, né? E o governo do Venceslau Braz, tranquilo? Vamos nessa? Bem, primeiro, né, Hermes da Fonseca. A gente deve se lembrar que o Hermes da Fonseca, quando ele assumiu, ele assume depois de um racha da política do café com leite, né? A gente teve ali a campanha civilista do Rui Barbosa e a política das salvações do Hermes da Fonseca se enfrentando nas urnas, num enfrentamento entre Minas e São Paulo, e acabou o Hermes da Fonseca sendo o vencedor, né? Esse marechal. No entanto, o governo dele foi um governo bastante conturbado. A gente teve uma série de revoltas, teve o Brasil em armas, né? Tivemos uma série de confusões, sobretudo por conta desse salvacionismo, né? Essa política das salvações, o Hermes da Fonseca estava convencido, né, numa intervenção do governo federal, dos governos estaduais e municipais, para combater o coronelismo e o voto de cabresto. Então, não é lá muito difícil, né, a gente entender como é que isso vai gerar atritos. Mas não foi só por causa disso, não. Tá? Por exemplo, vamos começar aqui com a revolta da Chibata, né, que não teve muito a ver com isso, mas o que foi isso? Assim, a Marinha, vocês devem se lembrar que em ocasião da proclamação da República do Brasil, a gente teve a Marinha ficando do lado da monarquia, né? A Marinha é a força armada mais antiga do Brasil, com costumes muito tradicionalistas, muito conservadoras, e que, em algumas situações, lembrava até a estética da escravidão, né? E é disso que a gente vai falar aqui. A gente olhava a composição social da Marinha, a gente percebia, né, os oficiais todos com sobrenomes estrangeiros, né, de famílias tradicionalíssimas dentro da Marinha. E quando a gente olhava os marinheiros, os baixos ali, a maioria negros, né, eram pobres e tal, completamente mal encaixados, ajustados nessa sociedade, e eles colocavam ali como os marinheiros, né, seguir ordem, limpar convés, limpar as coisas do navio. Muito bem. E o trato era péssimo, né? As condições de alojamento eram terríveis, as condições de alimentação, idem, né? Tudo dentro daquele álibi militar de que você tem que aguentar, porque na guerra, né? As condições eram péssimas. E a gente tinha, inclusive, castigos corporais, como a chibatada, né? Chicotada nas costas, né, desses marinheiros, né? As rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, como se diria na música do recentemente falecido Aldir Blanc, né? Mestre Sala dos Mares. Muito bem. O trato dentro da Marinha era horroroso, né? Lembrava a escravidão, nessa estética dos brancos dando chicotada nas costas dos negros, né? Diz alguma coisa na história do Brasil, e é claro que a insatisfação era grande, sobretudo, né, sobretudo porque Marinha costuma fazer exercícios militares fora, costuma ver como é que é o trato, né, dos outros marinheiros e contrastar, né, com a Marinha brasileira. Então ficava meio claro, né, que o maltrato ali era bem acima do tom. Além disso, em 1905, a gente teve uma situação na Rússia curiosa, né? Que naquele que ficou conhecido como ensaio geral, a gente teve a tomada do encouraçado Potemkin, né, por parte dos marinheiros. Eles tomaram esse encouraçado Potemkin e jogaram contra o czar. Então você imagina, né, os marinheiros brasileiros começaram a ter ideia, né? Começaram a olhar, pô, conversinha ali no vestiário, né? Você, pô, tu viu o que os russos fizeram? Pô, brabão, né? Pois é, por que a gente não faz aqui também? Começa a dar ideia. Muito bem. Em 1905, né, aconteceu isso, e em 1910 a gente vai ter algumas consequências no Brasil. O que houve? O Brasil tinha uma marinha de guerra, tá? Não era a melhor do mundo, né, mas era uma marinha de guerra respeitável, né, o Minas Gerais, a gente tinha um encoraçado respeitável. E um belo dia saiu um navio, né, não Minas Gerais, mas Dragão do Mar, né, saiu para fazer exercícios militares, quando esse marinheiro aqui, né, o Marcelino Rodrigues, ele levou cachaça escondida para dentro do navio, foi tomando, exagerou, né? Exagerou, deu uma passada do ponto, ficou meio bêbado dentro do navio. Os oficiais entenderam que a falta era muito grave e que, portanto, merecia a punição dobrada, né? Bem, foi um espancamento, o cidadão ficou largado lá no porão, todo ensanguentado, arrebentado, doente, né? Imagina a quantidade de infecções, né? E isso comoveu o mundo dos marinheiros, em especial este daqui, né? João Cândido, o navegante negro,
né, como ele vai ficar conhecido. Ele era uma figura muito carismática, né, um cara que feiticeiro, jogava uns búzios ali para a rapaziada, era alguém muito conhecido dentre os marinheiros e também, né, na zona portuária e nas atividades ao redor da zona portuária, né, que dá para imaginar o que existia ali naquele curtum. Bem, ele era muito popular, era um cara carismático, e ele vai puxar um levante, falar, pô, a gente vai ficar aturando isso até quando? Até quando que a gente vai ficar aturando isso? Qual é o próximo passo? Para matar a gente dentro do navio? Não pode não, não podemos, temos que reagir a isso. Ah, mas vamos fazer o quê? Ué, fazer que nem os russos. Olha aqueles navios de guerra ali, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Por que a gente não toma aqueles navios? Né? Por que a gente não toma navio de guerra e joga contra o governo? A gente coloca um ultimato, né? Faz nossas exigências. Ah, porque, pô, isso é motim, isso é proibido. É proibido. E aí, bora fazer? Bem, o João Cândido lidera o motim, né? Tomam os navios, tomam Minas Gerais. Isso não foi feito de maneira sutil, tá? A gente teve morte de oficiais aqui, apontam os canhões e dão um ultimato, né, para o governo brasileiro. Vão falar, olha, temos exigências a fazer e se essas exigências não forem cumpridas, nós iremos bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Né? Como é que vai ficar essa situação? O governo no começo, tá? O governo ali no começo deu meio que de ombros para essa situação. Vou aumentar aqui só um segundo. Deu meio que de ombros para essa situação. Achou, isso é um bando de amutinado, marinheiros. Os caras nunca vão conseguir navegar os navios em águas rasas, manipular o sistema de armas do navio. Isso não vai dar em nada. Não demorou muito para tudo isso acontecer, para o sistema de armas ter sido manipulado, para o navio ter navegado, os canhões apontados e abriu-se uma negociação. Bem, para a gente não se estender muito, o que esses marinheiros estavam exigindo? Os marinheiros estavam exigindo melhor aumento do soldo, que fazia tempo que não recebiam, melhores condições de alojamento, melhores condições de comida e o fim do castigo corporal, da chibatada. Isso, e claro, né, junto com isso, anistia para todo mundo. Olha, nós exageramos, a gente matou o oficial e o cacete, a gente sabe que a gente exagerou. Vocês também exageraram, então vamos perdoar todo mundo, virar essa página e seguir, né, daqui para frente. Muito bem. Todas as exigências foram atendidas, tá? Assim, acabou o castigo corporal, já teve aumento do soldo, teve isso, no entanto, né, ou pelo menos ficaram registradas nos livros de história que foram atendidos. No entanto, uma não foi, a anistia. Tá? Esses caras foram presos, tá? O João Cândido em especial ficou numa solitária, ficou um bom tempo lá alimentado a pão e água, saiu até meio variado da cabeça. Depois a biografia dele, ele ficou um cidadão muito amargurado, né, muito perturbado, tomando posicionamentos ao longo da sua vida até problemáticos e razoavelmente contraditórios com a sua história. Mas essa revolta foi um marco, tá? Foi um tabu aqui no Brasil, que ficou conhecido como Revolta da Chibata, o dia que os marinheiros se levantaram, né, para fazer suas exigências. Muito bem. Não foi a única revolta que a gente teve dentro do governo de Hermes da Fonseca. Né? Começa dentro do governo Hermes da Fonseca um levante que acaba terminando, né, mais para frente, no Venceslau Braz, que ficou conhecido como a Revolta do Contestado. O que era isso? Nós tínhamos umas áreas, né, ali, aqui, esse mapa aqui é legal, né? Entre Paraná e Santa Catarina, nós tínhamos uma região muito grande de terras devolutas, terras que, por uma razão ou por outra, acabam ficando na mão da administração pública, o cara morreu, não tinha herdeiro, estava devendo, coisas dessa natureza. E, é claro, havia uma disputa entre os governadores de Paraná e Santa Catarina para saber onde é que passa essa fronteira, né? Uma disputa por essa área. Muito bem. Daí ela ter ficado apelidada de área contestada. Só que a gente também tinha uma porrada de gente, né, sem terra, trabalhadores, né, com braços fortes para a lavoura, querendo plantar e querendo colher, procurando um pedacinho de terra onde pudessem fazê-los. E a gente tinha essas terras aí meio esvaziadas. Muito bem. A gente vai começar a ter uma ocupação, né, dessas áreas ali, liderada por um beato religioso, um beato Zé Maria, que fazia um discurso sebastianista, né, que Dom Sebastião viria para salvar aqueles que forem para a Terra Prometida, o seguindo, que o fim do mundo estava próximo, dizia que, nossa, ele relacionava até com Carlos Magno para refundar um reino cristão cheio de transcendentalismo, né, nas suas propostas, mas bem, estava sugerindo o pessoal ir para uma terra, né, prometida, onde pudessem fazer seu arraiá, viver, né, e aguardar a chegada de Sebastião e seus soldados para fazer uma justiça divina.
Muito bem. Falavam, né, da República, novamente, né, falavam que a República era do pecado, que a monarquia tinha que voltar e tal, só que uma monarquia cristã, ligada a Deus, bem, um certo delírio religioso ali, mas que tinha uma, uma, uma veia prática muito grande, né, de organizar essa população, os pelados, né, o pessoal raspava a cabeça, daí essa revolta também ser chamada de revolta dos pelados, e ocupar aquela área dali. Muito bem. Você tem dois governos de Estado, né, disputando uma área e um assentamento sem terra com uma liderança, um beato religioso ali liderando. Ou seja, já temos bastante pólvora nisso daí. E é então que se resolve dar conta de um projeto de uma ferrovia passando por ali, que ligaria lá, ó, São Paulo, passa por essas regiões, olha lá, região da Guerra do Contestado, onde está marcadinha aí, né? Essa ferrovia passaria por ali, iria até Santa Maria, onde desmembraria para Porto Alegre e Uruguaiana. Muito bem. A prestação de serviços nessa época e tal era toda feita por empresas estrangeiras, as ferrovias também. A gente vai ter aqui a Brazil Railway Company, né? Que aí essa Brazil Railway Company, dela saía várias marcas, assim, como a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, daqui saiu a Southern Brazil Railway Company. Ela ia construir o trilho e só fez uma exigência. Falou, olha, a gente bota o trilho aí, só que a gente queria as terras à esquerda e à direita do trilho para nós. Ou seja, recuperaram regras aqui da época da Era Mauá, né, para a construção de ferrovia. E o governo olhou, não, tranquilo, pega as terras aí para vocês e constrói. Pô, e sem terra olharam e falaram, o quê? Pra gente não tem terra, mas pra companhia estrangeira tem? Não vamos sair não. Ficou uma disputa, fez um acordo com eles para trabalhar na construção da ferrovia, eles aceitaram, trabalharam na construção da ferrovia e aí dá para imaginar, né? Dá para imaginar. Quando a ferrovia ficou pronta, 8.000 pessoas desempregadas na rua foram mandadas embora, né? Não tem CLT, não tem FGT, não tem nada disso. E é claro que eles permaneceram, resolveram ficar, levantando a ira dos coronéis e do governo também, que resolveu reprimir. Já estavam, a Primeira Guerra Mundial já estava acontecendo, né? O Brasil já estava doido para entrar nessa guerra, e inclusive testou equipamentos de guerra, né, contra os camponeses ali. Bem, massacrou os camponeses, até bombardeio a gente teve. Foi feito um armistício depois, Zé Maria já estava morto, mas foi feito um armistício depois. E, bem, a maior parte dessas terras depois vai ficar para Santa Catarina, os coronéis vão acabar se apropriando dessas terras, o trilho passou, os camponeses morreram, nada de muito diferente com o que acontece na história do Brasil. Eu coloquei aqui, né, se vocês derem uma olhada no podcast Fronteiras do Tempo, no portal deviante.com.br, aqui tem um link, eu não vou clicar porque senão vai abrir tudo, pode travar nossa gravação aqui. Mas no portal Deviante, Fronteiras do Tempo, vocês têm um podcast lá sobre a Guerra do Contestado interessante, com um pesquisador falando, se vocês quiserem mais informações a respeito, só entrar lá, né, quem tem o link aqui do slide, só clicar aqui que já vai direto para este podcast. E um outro evento, esse muito conectado ao governo do Hermes da Fonseca, que a gente vai ter, vai ser a sedição de Juazeiro. Né? Do que se trata? O que foi a sedição de Juazeiro? O Hermes da Fonseca estava implementando uma tal de política das salvações que consistia em intervir nos governos de estado e prefeituras para controlar o processo eleitoral. Claro, estava se confundindo aqui coronelismo e voto de cabresto, né? Uma coisa é um fenômeno dentro de uma outra, mas o Hermes da Fonseca resolveu fazer esse intervencionismo salvacionista no Brasil. E é evidente que a gente vai ter reação. A gente vem conversando o tempo todo que essa república oligárquica foi um período com poder muito descentralizado, com os governadores com muito poder, então a gente teve enfrentamentos. Né? Por exemplo, em São Paulo, o Hermes da Fonseca tentou implementar a política das salvações ali, o Partido Republicano Paulista foi às armas e expulsou. Né? Na Bahia, a gente teve bombardeio de Salvador, né? Em Pernambuco, a gente teve conflitos, nas Alagoas, né? Clites Malta, a gente teve conflitos também. No entanto, o conflito que mais se destaca aqui para nós vai ser o do Ceará, né? A sedição de Juazeiro. Tínhamos um município ali em Juazeiro que era controlado pela família Accioli, né? Que seguia a liderança de um grande coronel ali, do Pinheiro Machado, e os Acciolis eram os coronéisinhos que mandavam ali naquela cidade. Muito bem, o Pinheiro Machado tinha saído derrotado dessas eleições que elegeram o Hermes da Fonseca, né, para Senado, e o Hermes da Fonseca resolveu avançar ali em cima do Ceará. No entanto, a família Accioli tinha um aliado, que era um padre
dizia-se que tinha uma reza fortíssima, que era um padre que era só você pedir para Padre Cícero, né, conhecido como Padim Cícero, só você pedir para Padre Cícero, que Padre Cícero faz, que Padre Cícero realiza. Então. E era um padre muito carismático, né, muito próximo a essa população pobre, e também muito próximo à família Accioli, né, com quem fazia política. Ele chegou a ser superintendente, né, que era uma coisa parecida com vice-prefeito ali na cidade. Tinha uma série de benesses, né, do coronelismo, e é evidente que ele discursava na sua igreja, sempre reformada por essa elite, né, discursava, mostrando como é que a família Accioli era uma família amiga da obra de Deus, que era uma família amiga da Santa Sé, e que, portanto, aqueles que eram contra a família Accioli seriam contra Deus e que é um dever dos cristãos. Bem, já dá para imaginar como é que vai ser isso, né? O padre Cícero, junto com a família Accioli, vão comandar um levante, né, uma romaria, né, um levante de fiéis ali em Juazeiro, para expulsar a política das salvações, né, que estava sendo implementada pelo Franco Rabelo. Bem, a mando do Hermes da Fonseca. Esse levante acontece, expulsa os fiscais da política das salvações. O Franco Rabelo volta correndo para o Rio de Janeiro, né, pedindo auxílio, né, dizendo que a coisa ficou feia. Além de expulsar de Juazeiro, eles avançam até a cidade do Crato, onde abrem um perímetro e aliança com os outros coronéis ali para resistir a essa política das salvações. Resistem e eles tentam fazer um ataque à capital para retomar o Ceará, né, para o Pinheiro Machado. Bem, esse ataque à capital não foi bem sucedido, né? O Franco Rabelo já tinha tomado, junto com o governo federal, algumas providências, né? Bombardearam as passagens, alguns detalhes militares que não nos interessam, mas não conseguiram tomar Fortaleza. No entanto, a política das salvações não entrou no Ceará e Padre Cícero, até hoje, né, mobiliza uma série de romarias, uma fé enorme, né, se deposita em Padre Cícero. A gente tem a fé em Padre Cícero como um elemento importante, né, de uma cultura nordestina aqui no Brasil. Tranquilo? Então foi uma reação a essa política das salvações, mostrando aí a aliança, né, entre esse padre muito popular e também as famílias dos coronéis que comandavam ali. Muito bem. Dá para entender, né, que esse governo não foi lá muito bem do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, a mesma coisa, né? A gente vai ter um Fundiloan 2, né, com um novo plano de moratórias e empréstimos internacionais, porque esse caminho que a gente já tinha adotado lá no primeiro Fundiloan vai ficar levando a isso, né? Vai ficar levando a você fazer superávit primário, não poder investir, aí vai precisar de dinheiro emprestado mais para frente, né? A gente estava aqui no segundo mergulho dentro desse ciclo de endividamentos. O Brasil quase explodiu, economicamente ia mal. É claro que no final desse governo, São Paulo e Minas Gerais, né, sentaram para tomar um café com pão de queijo, né, e vão firmar aquilo que ficou conhecido como um Pacto do Ouro Fino, que foi a retomada da política do café com leite, colocando, né, no poder o Venceslau Braz. Tá? O Venceslau Braz. O Venceslau Braz, ele governou o Brasil entre 1914 e 1918. Né? Foi no governo dele que terminou a revolta lá do Contestado, e é claro que o governo dele foi um governo completamente influenciado pela Primeira Guerra Mundial. Né? E a gente vai ter algumas consequências curiosas aqui para o Brasil. Bem, primeira coisa, a gente tinha uma guerra mundial acontecendo, então é evidente que a indústria, né, dos países beligerantes estava girada para a guerra, né, conversão industrial. Então, você produz sapato, não, agora você produz botina para soldado. E esses bens de consumo não duráveis não estavam chegando no Brasil, dando a uma nascente burguesia nacional aqui, né, Matarazzo, Simonsen, Farquhar, essa rapaziada, dando a essa burguesia nacional uma possibilidade que foi explorada, que foi a possibilidade da industrialização por substituição de importações. Como é que era isso? Aquilo que antes a gente comprava de fora, agora a gente fabrica aqui. Então a gente teve um surto industrial nesse período aqui. Só que uma observação, toma cuidado. Tá? A gente está substituindo indústrias de bens de consumo por indústria de bens de consumo. No entanto, a gente não substituiu as indústrias de bens de produção e a indústria de base.
Ou seja, se a gente precisar de insumos industriais, você continua precisando recorrer a fora do país, tá? A gente não tinha uma indústria siderúrgica para fazer aço, nem tinha uma indústria de fábrica de costura. Então, para abrir uma fábrica de tecido, eu vou ter que continuar comprando de fora. Só toma cuidado para você não afirmar que essa política de substituição de importações foi algo que rompeu com a dependência internacional, o Brasil ficou mais autônomo. Não, tá? Não. E um outro fenômeno foi a vinda de um monte de imigrantes, né? Somando a fuga da guerra com o racismo, né, dos patrões brasileiros, foram pegando uma série de imigrantes, sobretudo italianos, né, para colocar nas fábricas. A imigração italiana nunca parou, aqui você tem um novo incentivo, né, e colocaram esses trabalhadores nas fábricas. Italianos, portugueses, espanhóis, sobretudo italianos em São Paulo. E aí, junto com essa mão de obra, o Brasil acabou importando uma coisa que você não tinha exatamente muita tradição aqui no país, que era sindicalismo, né? A nossa mão de obra ela é oriunda da escravidão. A escravidão não forma sindicato, a gente não tinha essa tradição, né? E aí vem esses caras para cá, trazem essa tradição sindical e trazem também a ideologia anarquista, né? Gerando movimentos anarquistas e anarcossindicalistas no Brasil. Lembrando, né, os anarquistas, vocês estudaram a história geral, que é o anarquismo, não vamos aqui mergulhar nisso, e o anarcossindicalista é aquele que entende que o sindicato é a plataforma para a construção dessa sociedade sem Estado, né? Que o sindicato seria a primeira experiência do trabalhador com a auto-organização e que, portanto, o sindicato seria a base para a construção de uma sociedade anarquista. Olha, foram muitas mobilizações, muitas greves. A maior greve geral da história do Brasil, em 1917, foi liderada por esses anarquistas e anarcossindicalistas. Uma grande greve em 19, e é claro que a gente teve também o revés, né? Teve a perseguição, a Lei Adolfo Gordo, limitação de estrangeiros, ataque aos sindicatos, né? É claro que a gente teve uma reação. No entanto, essa tática sindical, tá? Essa prática sindical adotada aqui era algo com a qual os patrões brasileiros não estavam acostumados. Eles estavam acostumados a reprimir. Reprimir sindicato, cara, o trabalhador faz greve, você reprime no primeiro dia, no segundo dia é greve de novo. No terceiro dia, quarto, quinto, sexto é greve de novo. E aí, vai ficar quanto tempo com a sua fábrica parada antes de negociar? E assim, as primeiras categorias conseguiram direito a férias, as primeiras categorias conseguiram direito à greve. Reparem, quando a União dos Empregados de Comércio, por exemplo, consegue férias, isso não era válido para todo mundo, era para os comerciantes. Outros marítimos conseguem caixa de pensões e aposentadorias. Era separado, você ainda não tinha um ganho trabalhista para todo mundo, né? Mas esses primeiros ganhos trabalhistas começam a ser experimentados aqui nesse período de industrialização, né? Então o Brasil começa a ficar com dilemas mais moderninhos, né? Industrialização, burguesia, operariado, sindicato, né? Uma coisa parecida com o que estava acontecendo desde o final do século passado, né? Das últimas décadas do século XIX, início do século XX na Europa, né? É bom dizer também que essa greve de 1917 ela teve sim, tá, a influência da Revolução Russa, tá? Embora uma influência estranha, o pessoal foi muito mal informado, né? Teve informes aqui, a gente tinha um jornal muito importante aqui, que era o jornal A Plebe, tem até que eu botei algumas imagens aqui para vocês, né, desse jornal, que era um jornal anarquista importante, e você teve informação circulando de que a Revolução Russa tinha sido a Revolução Anarquista, então portanto, começou, agora tem que tomar o mundo. Claro, era um informe mal dado, mas ajudou, né, a inspirar essa grande greve de 17. Beleza, Xambi? Então, beleza. Na próxima aula a gente fala, né, já do fim dessa República Velha, né, a gente vê lá o Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, o Aston Luiz, e segue nossos estudos condensados. Beleza? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.